Oi, pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindo à Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Se você está gostando do trabalho que eu venho apresentando aqui, se inscreva e clique no sininho, assim você sempre será notificado quando eu postar um vídeo novo. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos falar a respeito da fisiopatologia envolvida na doença Covid-19. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a fisiopatologia da Covid-19, que é a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2, que já afetou mais de 6 milhões de pessoas ao redor do mundo e levou milhares de pessoas a óbito. Só no Brasil já estão confirmados mais de 500 mil de pessoas com a doença e os óbitos somam quase 30 mil, isso dos casos notificados, e há relatos de subnotificação. Nessa série, nós gravamos um vídeo 1, onde nós vimos os mecanismos celulares para a entrada do vírus na célula, e no vídeo 2 nós falamos da replicação viral. Haverá aqui em cima um card onde você clicando poderá ir para uma playlist onde estão os vídeos anteriores. Esses aspectos fisiológicos e imunológicos que nós vamos falar hoje, junto com a virologia que a gente já abordou, são importantes para identificar e planejar uma terapia que seja eficaz no combate ao vírus. Recapitulando aqui, olha, no vídeo 1, eu mencionei que várias células expressam essa proteína AC2, o receptor AC2 do vírus, que, portanto, elas estariam sujeitas ao vírus. Mas, além do AC2, nós também vimos no vídeo 1 que é necessária a ação de uma enzima chamada TMPRSS2, que é uma protease transmembranar do tipo 2, aonde essa ação da enzima, clivando o complexo formado entre a proteína spike e o receptor AC2, faz com que ocorra a ativação da proteína spike e então possa ocorrer a fusão da membrana do vírus com a membrana da célula hospedeira e assim o vírus consegue entrar na célula hospedeira. Portanto, as células suscetíveis aos vírus precisam expressar concomitantemente tanto a AC2 quanto essa proteína transmembranar que faz essa clivagem. Até já sugeriram que existe uma outra protease que possa fazer a ação dessa proteína transmembranar, mas não tem ainda evidências científicas demonstrando isso. Bem, no final de abril surgiram uma série de publicações que investigaram o potencial de entrada do vírus em diferentes tipos celulares. E estas células deveriam coexpressar, como eu falei, AC2 e TMPRSS. Nesse trabalho aqui, publicado na Nature Medicine, eles listaram algumas células como sendo sensíveis, à entrada do vírus. Então, nós teríamos as células ciliares e as células secretoras da mucosa nasal, como sendo suscetíveis à entrada do vírus. E isso indica que essas células são locais não só de infecção original, mas também de possível reservatório para disseminação dentro do indivíduo, assim como também para a disseminação entre indivíduos no contágio. E também essas células aqui a gente tem dois tipos celulares, no parênquima pulmonar. As células alveolares do tipo 1, tá aqui, e essa célula alveolar do tipo 2, que é o pneumócito tipo 2, e que também seriam sensíveis. E essas células participam da manutenção dos alvéolos. Para a gente contextualizar, na anatomia do sistema respiratório, os alvéolos são esses pequenos sacos, que a gente tem aqui, olha, ampliado. Então, você tem aqui
o bronquíolo, né? E cada saquinho desse aqui é o alvéolo. O alvéolo é a estrutura por onde está ocorrendo as trocas gasosas. Então, portanto, é a estrutura, é a unidade funcional, né, do sistema respiratório. E eles também, esses alvéolos do tipo, pneumócitos do tipo 2, eles são sensíveis, então, à entrada do vírus. Então, eles também são alvo do vírus. E, além dessas células, nós temos também células no esôfago, células tanto no íleo quanto no colo, do tipo enterócitos, que são células envolvidas com absorção de nutrientes. E essas células, a possibilidade delas se infectarem com o vírus poderia explicar o derramamento viral que é encontrado nas fezes dos pacientes, né? E isso seria um potencial de transmissão fecal oral. E também células conjuntivais superficiais, né, que são células da córnea. Isso poderia explicar o potencial de disseminação pelo ducto nasolacrimal. Nessa outra publicação aqui, as datas são sempre as datas, né, que eu estou botando aqui, que foram publicadas online, tá? A publicação online, essas revistas depois são impressas. Nessa publicação, eles estudaram, então, a coexpressão do gene ACE2 e da protease transmembranar e também indicaram alguns tipos celulares mais suscetíveis, como, né, as células secretoras, que eu já falei, as células caliciformes do nariz, os pneumócitos tipo 2 e os enterócitos, como a gente já havia falado. E nesse estudo, eles também mostraram que o uso do interferon amplia a expressão do gene ACE2 e isso pode potencializar a infecção. Em relação aos alvos terapêuticos, nós vamos falar mais em próximos vídeos. Nesse outro artigo, que é um artigo de revisão, eles, além das células epiteliais das vias aéreas e as células epiteliais dos alvéolos, eles colocam as células endoteliais vasculares e os macrófagos no pulmão como sendo alvo, então, do SARS-CoV-2. Essa revisão aqui ela também é interessante para quem quer estudar mais sobre a fisiopatologia e a resposta imunológica, né, do nosso corpo ao vírus. Bom, o que acontece aqui, conforme o vírus ele se prolifera nas células epiteliais das vias aéreas, eles acabam levando à morte e à lesão dessas células, como parte do ciclo reprodutivo do vírus. Então essas células elas se rompem e vão liberar partículas virais para o meio. Essa morte celular de forma altamente inflamatória é chamada de piroptose. E essas moléculas, né, essas partículas que acabam sendo liberadas para o meio, elas são reconhecidas e capturadas por células apresentadoras de antígeno, as chamadas APC, que são as sentinelas do sistema imunológico e vão estar localizadas nas portas de entrada comumente utilizadas pelos micro-organismos, que são então pele, trato gastrointestinal, trato respiratório, como é o caso aqui. Então essas células apresentadoras de antígenos capturam essas partículas, que são os antígenos, e vão exibir esses antígenos na sua membrana. Para quem? Para os linfócitos T helper, que são também chamados de linfócitos T auxiliares. Esses linfócitos T helper, por sua vez, eles vão estimular tanto
os linfócitos B a produzirem anticorpos específicos para o antígeno, como também as células T, né, chamada célula T killer, também chamada de célula T citotóxica, que vão ter como alvo todas as células que contêm um antígeno estranho e vão destruir essas células que estão infectadas. Ou seja, vão destruir células da mucosa nasal, vão destruir células do epitélio, lá dos alvéolos, lembra dos pneumócitos tipo 2? Então, essa é a função dessas células. São os linfócitos B e T que reconhecem o vírus, né, e podem proteger o corpo por meses ou anos, dependendo do vírus. E vão secretar os anticorpos. No caso, o IgM e o IgG. O IgG é tardio, né, vem depois. Quando essa infecção ela fica no trato respiratório superior, né, acima da traqueia, o sistema imunológico vai dar conta. Isso aí é o que acontece na maioria dos casos. Então, o paciente consegue se recuperar sem maiores comprometimentos. Mas, se a infecção avança pelo trato respiratório, chegando nos alvéolos, que são os locais por onde ocorrem as trocas gasosas, como eu já havia mencionado, aí é que começa a complicar. Porque se o alvéolo começa a sofrer dano e inflamar, o que a gente vai ter? A gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo, junto, aqui no caso seria um alvéolo normal do lado esquerdo e do lado direito um alvéolo doente, já apresentando uma fase aguda da síndrome do desconforto respiratório. A gente vai falar também mais para frente mais disso. Bem, então quando ocorre a inflamação alveolar, o fluxo sanguíneo aumenta e junto com a permeabilidade capilar, né, gerando um edema, um inchaço, né, porque mais fluidos vão vir para o alvéolo, nós temos o recrutamento de células do sistema imunológico. Então, isso vai criar no alvéolo um líquido com alto teor de proteínas séricas e leucócitos. Isso na clínica é chamado de exudato. E nessa altura, os pulmões eles vão ficar incapazes de obter oxigênio, no caso suficiente, para ser direcionado para a corrente sanguínea, já que essa é a função, né, dos pulmões. E isso vai reduzir a capacidade de troca gasosa e de oxigenação dos tecidos. Essa condição clínica é chamada de pneumonia. Nesse ponto, né, que nós temos já da doença, nós temos uma alteração da estrutura pulmonar, deixando os pulmões endurecidos. Isso causa um desconforto respiratório que vai resultar em movimentos respiratórios curtos e com frequência aumentada. Mas como essa troca gasosa é ineficiente, isso vai exigir um esforço cardíaco muito alto. É por isso que pessoas com problemas cardíacos ou pulmonares, também pessoas com câncer, fumantes, idosos, acabam correndo mais risco de evoluírem para casos graves da doença. Então, voltando para aquele slide anterior, nesses pacientes mais graves, vai ocorrer uma resposta imune disfuncional que vai desencadear uma tempestade de moléculas chamadas citocinas que vão mediar essa inflamação pulmonar generalizada. E são elas interleucina
2, 6, 7, 8, 10, também interleucina 12, já secretada logo no início. Não está aqui, mas também fator estimulante de colônias de granulócito, IP10, MCP1, é muita sigla. Proteína inflamatória macrofágica também, o fator de necrose tumoral que está aqui, dentre outras. É uma chuva de sinalizadores que vão mediar a inflamação e que culminam com essa síndrome do desconforto respiratório aguda e que acontece nos casos graves. Isso cerca de 8 a 9 dias após o início dos sintomas. É importante lembrar que, nesse momento, enquanto o sistema imunológico do paciente está recrutado para combater o SARS-CoV-2, outros micro-organismos vão se aproveitar desse momento e causam infecções secundárias que aparecem de maneira rápida. Por quê? Porque as defesas já estão comprometidas em combater o SARS-CoV-2. E essas infecções secundárias podem ser fatais, podendo inclusive levar à sepse, que é uma infecção generalizada com alto risco de morte. Quando a resposta imune, no desespero de vencer essa situação generalizada, libera grande quantidade de óxido nítrico, que é uma molécula que vai dilatar os vasos sanguíneos, faz com que a pressão arterial diminua. E também vai diminuir a perfusão dos diversos órgãos, ou seja, os nutrientes que são levados para os órgãos através do sangue deixam de ser levados. E assim os outros órgãos começam a falhar. E aí a gente tem uma falência múltipla de órgãos e o processo chega a um ponto irreversível que acaba levando à morte. Para quem quiser saber um pouco mais a respeito dessa resposta imunológica, nós temos esse artigo aqui que eu indico, que é um artigo de revisão e que está bem interessante. E no próximo vídeo dessa série, nós vamos falar a respeito da fisiopatologia que ocorre em outros tecidos, né, que também tem comprometimento na COVID. Então, se você gostou desse trabalho que eu estou fazendo, que eu venho apresentando para vocês, eu peço para vocês para se inscreverem e ativem o sininho para poder estar sempre recebendo um vídeo novo em primeira mão. Muito obrigado e até breve. Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.